tema de adoção de menores. Vamos começar com o conceito, então, Fabrício. O conceito seria que é o procedimento, né, que permite que uma criança seja adotada por um adulto ou casal, né, de adultos, e esses serem considerados pais da criança, né. Claro, tem todo um procedimento aí que a gente vai tratar, mas a finalidade é essa, né, que esse adulto ou casal de adultos consiga ser considerado a partir dali o pai da criança. Claro que aqui a gente vai estar tratando como criança, mas mais à frente a gente vai tratar alguns outros detalhes. Lembrando, né, que a Constituição, ela iguala os filhos, tanto aqueles filhos que são havidos fora do casamento, como os adotados são filhos iguais como os biológicos. Então, a Constituição, Não ela pode haver não distinção, pode haver nenhum tipo de nem hierarquia, digamos assim, não, entre eles, nenhuma nem discriminação, discriminação. né? Nenhum tipo de discriminação. E feita a adoção, né, perde-se esse laço, né, a criança, né, não é possível mais que ela permaneça com os cuidados da família de origem, né, então, feita essa adoção, claro, parece meio lógico, mas o conceito é esse, né, ela não Sim, tem, ela tem os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos, inclusive quanto à sucessão, sim, né? Inclusive quanto à sucessão. Em relação a quem pode adotar pessoas capazes maiores de 18 anos. basicamente isso. Aí tem um detalhe na lei que é interessante a gente falar, que é a diferença de no mínimo 16 anos, né, que a pessoa que está adotando Sim. tem que ter em relação a quem está sendo adotado, né. Tem que haver essa diferença mínima Tem que ter essa diferença de idade. mínima de idade, porque ainda que a criança, né, esteja ali, o adolescente, né, até os 18 anos, os futuros pais, digamos assim, os que estão adotando, eles também têm que ter essa diferença de 16 anos, não pode ser, porque daqui a pouco se permitiria que uma pessoa de 19, né, claro, isso em teoria, né, mas Sim. uma pessoa de 19 acabasse adotando uma de 16, né, Sim. 17, sei lá. Então, para fugir disso, assim, até porque não. Essa questão ficaria a uma distância de idade muito pouca, né? Que biologicamente a pessoa também não conseguiria ter um filho com 2, 3 anos de idade. Sim. Então, acho que para isso também foi feita essa distinção de 16 anos aí como regra, né? E não podem adotar os irmãos e nem os ascendentes, Isso, né? esse é outro detalhe interessante, que às vezes acontece, né? De os avós, às vezes, querer adotar, né? E a regra é que não, né? Isso na lei define que os ascendentes não poderiam. Claro que daí os ascendentes, dependendo do caso, conseguiriam a guarda, né? Assim, os avós poderiam conseguir a guarda. É um outro procedimento, né? Que não é o da adoção, tem outras consequências. Mas os avós, por exemplo, não conseguiriam. E é uma coisa assim, pra gente falar também, que são os aspectos gerais aí dessa questão, é que é uma medida excepcional e irrevogável. Então, excepcional porque, claro, que se tenta? Se tenta que a criança permaneça com a sua família biológica, né? Vai se tentar, isso pelo menos na teoria, né? Que a criança permaneça com os pais biológicos ali, se faz todo um estudo, né? Todo um acompanhamento para tentar. Então, a adoção seria uma medida excepcional nesse sentido, né? Não seria a regra. A regra é tu tentar que a criança permaneça, né? Sim. Mas, claro, acontece por N motivos, né? Seja pela vontade dos pais, seja por uma condição específica, que acaba os pais querendo que a criança seja adotada, ou até por uma condição de que se verifica que os pais não têm condições de criar a criança. Então, são aspectos que é interessante. E irrevogável no sentido de que, bom, uma vez feita a adoção, uma vez decretada realmente a adoção, não tem como voltar atrás, né? Não se teria como voltar atrás e dizer, não, tá, agora não é mais adotar, volta lá pros pais. Não, tá feito, tá feito. É revogável, agora é filho, né, dessa nova família e não teria mais... Se quebra esse vínculo com a família de origem, né? Com os genitores, ele perde esse...
No caso também existe a possibilidade de ex-cônjuges, ex-companheiros, né? Frisando que não necessariamente precisa ser casal para adotar. Isso aí é uma coisa muito importante, as pessoas acham que é só não. E não existe uma preocupação maior, porque sou sozinho e quero adotar, não tem problema, desde que cumpra, claro, os requisitos todos, mas não necessariamente precisa ser um casal. E independente do estado civil também, né? Independente do estado civil, da opção sexual, inclusive. E divorciados e ex-companheiros podem adotar, desde que a convivência familiar já tenha começado e que ele tenha um vínculo de afeto, né, mútuo ali com a criança. É sempre pensando a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente e depois, posteriormente, uma lei de 2017, que veio modificar algumas coisas do Código Civil, e o que se vê ali é que o benefício é em prol da criança. Tanto é que, para a gente, que depois mais tarde eu vou falar que entra na fila de adoção, às vezes a gente fica à espera. E essa espera, ela existe porque o que se vê, o que se faz e o que se tenta é o melhor para o menor. Então não é, vão escolher um filho para mim, não. É o filho que vai escolher o pai, né, e a mãe, né, no processo aí, quando ele não tiver mais a condição de ficar com os pais biológicos, aí que vão ver qual é a família que vai receber aqui, mas não é o contrário. Então, é sempre em prol do menor. Por isso eu acredito que por isso essa possibilidade que já começou o estágio, né? Então, ele já criou um vínculo com aquela pessoa. Então, acho que para benefício da criança, né? Sim, seria uma exceção, mas é interessante isso, no sentido de que realmente a lei se preocupou com isso, para que, de repente, a criança já criou um laço, né, com aquele casal, e, ok, por motivo do casal, né, não haver com a criança, mas o motivo do casal eles se separaram, né, mas os dois já têm um laço de afeto, e a criança também, né, então, excepcionalmente, conseguiria aí os dois ainda conjuntamente fazer a adoção, porque já iniciou esse convívio, né, com a criança. Então, é interessante essa questão. Só que, claro, quando a adoção inicia, por exemplo, se você quer fazer uma adoção conjunta, o casal já tem que ser casal mesmo, né? Tem que Sim, estar sim, ali sim. juntos, né? Casados, seja civilmente, né? Ou seja, tendo união estável, mas já tem que ser um casal, né? Para esse ser conjunto, teria que Sim, ser sim, nesse sim, sim. Aí sentido. sim, aham. E aí, claro, aí dentro daquilo que tu já falou, independente da sexualidade, né? Sendo casal, né? Hoje, um conceito moderno que não precisa ser entre homem e mulher, né? Até pela nossa Constituição, né? Que ela já garante que não pode haver discriminação para todos os atos e a adoção não é uma exceção, né? Não, a regra. Então, digamos, casais homoafetivos, enfim, podem adotar desde que preenchidos os requisitos legais que são exigência, sem problema algum. Não há qualquer vedação, digamos assim. Outra questão que eu acho interessante de falar também, que a gente tratou no início, né? Que é a criança que está sendo adotada, e ela perde o vínculo com a família de origem. Mas tem as exceções do tipo, quando a mãe, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de ela tem um novo companheiro e esse companheiro quer adotar o filho, né, da atual companheira dele. E aí ele consegue fazer a adoção, pedido de adoção, sem que a criança perca o vínculo com uma mãe biológica, Sim, né? sim. Ela ganharia o pai, digamos assim, e não perderia o vínculo com a mãe. Claro que é uma exceção, esse caso, mas é interessante que a lei se preocupou com isso também, né? Porque a regra é que tu perde o vínculo, mas nesse caso não teria sentido, né? Tu perder o Sim, vínculo com a mãe. Então poderia o pai assumir aí e manter a mãe biológica. Sim, porque em tese seria como a conjunta, no caso, né? Sim, sim. Ficaria como. Porque ela já tem, né? E aí ele adquire o poder familiar daí também em relação à criança.
E uma coisa também que a gente acho que não tratou é do consentimento, né? Como é que faz, né? Os pais teriam que consentir, os pais biológicos, né? Teriam que consentir, ou representante legal, dependendo da situação, né? Para que pudesse haver a adoção. Hoje tem muito a entrega voluntária, existe até uma campanha para isso, até para evitar o abandono das crianças, né? Entrega voluntária. Existem situações em que os genitores não querem entregar, mas não tem condições, ou a criança passa por situações de maus tratos, enfim. Então, nesse caso aí, precisa haver um processo de destituição do poder familiar, é suspenso num primeiro momento e depois de destituído, para que ele fique disponível para adoção. Sim, aí seria assim a necessidade de Aí consentimento. seria sem consentimento. Sim, E às vezes também é a questão quando os pais são desconhecidos, né? Tipo, houve um abandono da criança, ninguém sabe nem quem Sim. são os pais. E aí também seria caso de não ter o consentimento. Mas em regra teria que ter o consentimento, né? E claro, não havendo consentimento, teria essa questão da destituição, que seria substitutivo, digamos assim, do consentimento, que aí o juiz daria o consentimento, né? Que são esses casos. E ainda do consentimento é quando a criança também é maior de 12 anos, eles pedem que a criança também se manifeste. Expresse a É, vontade. Essa é a vontade. o consentimento dela também, dizendo se tem interesse, né, em se manter na família. Ela é ouvida, ela é levada em consideração a vontade dela, né? Nesse caso, a partir dos 12 anos, né? Ela manifesta, e eu acho que seria, nesse caso é primordial até, né? Que o juiz vai mais levar em conta, né? Sim, Diante de outros fatores, mas a vontade dela Sim. é soberana, digamos assim, Sim. me parece. porque a criança já tem algum discernimento, né, Sim, para dizer se sim. teve realmente um convívio interessante, digamos assim, com a É, família que está é. interessada em adotar, né, para poder criar esse vínculo. Ou, né, de repente, é que tá, a gente faz, se tem, a gente vai se tratar disso mais adiante, mas se tem todo um cuidado, nada obsta que mesmo tendo todo esse cuidado na hora do criar, né, de estar realmente com a criança, possa haver maus tratos, né? Então, tem todo esse cuidado. E aí, claro, tendo a criança uma idade que já tem algum discernimento, conseguiria daí manifestar a vontade dela, né? Que fosse Sim. levado em consideração. Eu acho que outra coisa, que lá no início também eu falei da Constituição, que dá o direito à igualdade entre os filhos, também isso se estende às mães, né? O STF já garantiu aí a licença maternidade. Ah, sim. Ah, Algumas regras até no estado já tem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, já tem para funcionário público do estado de paternidade também, em caso de adoção e tal, já tem um regramento, inclusive para os pais. Para isso, Para os pais também. homem, no caso, né? Então já tem esse regramento. Assim, não só para as mulheres, né? Tem previsão, mas tem para os pais também, para fazer as licenças. Equiparando os pais biológicos. Se equiparando à concepção biológica, né? E outra coisa que a gente falou também no início, para a gente não perder, dessa questão da sucessão, a sucessão é via de mão dupla, né? Tipo, a criança adotada, ela entra na linha sucessória como filho, mas, por exemplo, se ela também constitui patrimônio, ou já tem patrimônio, ela também vai entrar, vai passar a herança para a família que está adotando. Então, essa questão também é interessante a gente falar. Eu acho que é interessante, assim, aproveitando esse gancho teu, Fabrício, assim, uma visão mais ampla é que no momento que o filho adotivo por sentença, na verdade, os pais e os filhos têm os registros, ele se equipara em todos os direitos e deveres de um filho biológico, em tudo, né? Então, tudo que um filho biológico tem de direitos e deveres, o filho adotivo ele vai ter. Absolutamente tudo. Não há nenhuma distinção patrimonial. Enfim, eu acho interessante isso que tu falou, ou seja, se equipara em absolutamente tudo ao filho biológico, né? Isso é interessante. Inclusive, também é uma coisa que a gente pode abordar mais adiante, mas quando do registro não fica nenhuma observação. Claro que
existe todo Sim, o arquivamento de como chegou, né? Por que houve a mudança, mas na certidão de nascimento da pessoa, quando vai tirar lá, não pode haver não tem nenhum. nenhuma observação quanto a essa questão de ter sido adotado ou não. Então, a lei protege essa questão dessa informação, né? Então, fica como Sim, se fossem sim, os pais fica biológicos. arquivado o processo em si legal, mas perante a todo mundo não pode haver constar nenhuma averbação, observação, digamos assim. Isso também é importante ter. Outra questão, claro, a gente aqui trata como, no geral, a criança, né? A gente fala criança ou adolescente, mas existe a previsão, né? Legal, passou a existir, de adoção de maiores de 18 anos, né? Que até então se fala mais de menores, né, de idade. Mas existe uma previsão, ela segue mais ou menos o mesmo rito da criança, mas existe essa previsão que pese a regra seja que a pessoa seja adotada até os 18 anos, né? Seria exceção, mas é possível. Mas tem essa possibilidade, né? Então, vamos falar, né? Que às vezes parece que só o menor Sim. teria direito a essa adoção. Uma coisa que a gente também não falou, que eu acho interessante, é que aquela pessoa que falece, mas ela registrou a intenção, ela tem a intenção ela entrou com o processo, enfim, e aí ela faleceu. Então pode, dependendo da prova, e ela conseguiu a adoção, né? Essa criança ser considerada filha. Eu vi Para fins legais. Para fins legais, sim. Mesmo a pessoa já estando falecida. Uhum. Tem uma prima, Sim, né? digamos um benefício assim, né? Que Um benefício foi previdenciário, adotada. alguma coisa assim, ou para fins de pensão. Enfim. Porque o atual marido da mãe dela, queria adotá-la. Uhum. E na época o pai era vivo ainda também, não se importou com isso, né? Ele apoiou a ideia, enfim. E aí depois já estavam os dois falecidos, o pai e o padrasto, e ela conseguiu ser adotada. E já tinha iniciado um período de convivência, assim, né? Eu desconheço como é que foi. Eu sei que ela Sim. que ela conseguiu a adoção. A adoção. É interessante. Ainda de falar, ainda que essa questão dos adotantes também, a gente é bom dizer que, em que pese o processo, né? Como a gente vai ver, siga segredo de justiça, né? O adotado posteriormente tem acesso, né? Poderia, com mais de 18 anos, ter acesso a essas informações, né? Saber quem é a família biológica, ele tem esse direito, digamos assim. Sim. Vai depender dele querer ou não, Aí mas... vai do querer do adotado, mas ele tem esse direito de buscar essas informações, né? Que às vezes como no Brasil é essa fechada, né? Que A pessoa pode achar que não... A família biológica não poderia conhecer a família que quem está adotando, eles não permitiriam, mas a criança, né? O adotado teria esse acesso. Bom, e aí eu acho que caminhando para o fim desses detalhes, assim, desses aspectos, ainda que a gente podia falar é dessa questão como a gente falou, que perde totalmente o vínculo com a família biológica, né, após a adoção, né, após realmente determinada adoção, a morte dos adotantes, da família adotante, também não faz com que se restabeleça o poder familiar da família biológica, né, só para deixar claro isso, né? Realmente há esse rompimento desse vínculo que Não se extingue com a morte, nem com a morte dos pais, digamos, dos adotantes, né? Não volta ao status anterior do... Ou seja, no momento que é concluída a adoção, o adotado ele rompe definitivamente os laços legais, né? Com a família biológica e não regressa nem com a morte, ou seja, o que tu falou, é irrevogável, né? Eu acho que a gente tem que falar também da importância, né, do advogado Sim, no processo de adoção. porque
na adoção, como o nome está falando mesmo, é um processo judicial, né? Então, partindo desse princípio, tem que haver assistência do advogado, é obrigatória essa assistência, e é fundamental, porque o que acontece? O processo de adoção, ele segue ritos e tem uma série de detalhes. Tem que haver juntada de laudo particular, laudo psiquiátrico, tem os laudos de assistente social, de psicólogo, tem os prazos a serem seguidos. Então, são ritos processuais que o advogado, por óbvio, ele está familiarizado com aquilo, ele pode orientar, no caso, os pretendentes à adoção, no sentido de que esses prazos sejam cumpridos, de que os documentos necessários sejam juntados a seu tempo corretamente, né? E, bom, também dá um suporte jurídico, tanto jurídico, eu diria até emocional, né? Porque o processo, a gente sabe que o processo de adoção é um processo bem sensível, ele gera ansiedade, gera uma série de coisas, e o advogado ele tem esse papel de traduzir, digamos assim, os ritos processuais de uma forma que os pretendentes à adoção eles entendam aquilo ali, né? Que eles não fiquem muito apreensivos, que aquilo é normal, e esclarecer dúvidas. E além de todo o processo legal em si, né, de acompanhamento, enfim, é fundamental, eu diria, né? Não só a parte jurídica, mas também como um apoio até emocional, né? E além de ser obrigatório por ser um processo, né? Então, Sim, a documentação ele vai juntar ele através vai da juntar, petição, é ele o vai advogado juntar, ele vai que juntar. precisa daí, nesse caso, de um advogado para E juntar. tem toda aquela parte também burocrática, a parte de, vai juntar uma coisa, mas o advogado sabe que tem que atualizar, enfim, toda uma questão legal de amparo e de acompanhamento, né? Até para ver se o rito está seguindo o O que rito a lei prevê, né? Sim, O ele Código de Processo fiscaliza, prevê. como todo advogado faz, ele é o guardião e fiscalizador que os direitos do seu cliente estejam sendo obedecidos, né? Em prazos, enfim. Só corrigindo aqui, não é obrigatório. Não é obrigatório o advogado. Não é. Mas é fundamental, né? Sim, sim. No nosso caso, né, que a gente passou um pouco pelo... A gente está passando ainda, né, o processo de adoção. A gente precisou interferir. Claro que no nosso caso, como nós os dois somos advogados, mas a gente precisou peticionar no meio lá, porque estava demorando um laudo, enfim. E aí eu já peguei a palavra, né? Então, e aí eu quero falar sobre o passo a passo, porque como a gente passou e está passando por esse processo de adoção, primeiro eu queria começar dizendo que vale a pena, valeu a pena os 6 anos de espera. O sentimento, eu não sei qual é o sentimento de receber um filho biológico, mas quando eu recebi o Benjamin nos meus braços, que ele chegou e eu olhei os olhinhos dele e falei, por onde tu andava, meu filho? Ali ele nasceu para mim e aquele são muitos sentimentos. É indescritível, né? Em palavras é difícil. É difícil porque é aquele amor que nasce ali naquele momento e também o peso da responsabilidade, né? O medo de será que eu vou dar conta ou não, mas vale a pena, né? Então, para quem tá nisso aí, que tá esperando, a gente espera, mas vale a pena. De lamentar só o tempo, né, de demora, né? Que a gente sabe que tem várias crianças, né, em condições de serem adotadas e aí tu vê o caso de vocês passar 6 anos esperando. Claro, eu entendo que o rito talvez tenha que ter todo um cuidado quando se trata, ainda mais quando a criança é pequena, Sim. mas é complicado vocês se demorar tanto para conseguir, né, uma adoção, pelo menos começar realmente a ter um convívio com a criança e demorar 6 anos. É que a gente teve, quando a gente foi retirar o bebê, a gente teve contato ali, conversamos um pouco com a assistente social e com a psicóloga, e o que deu para observar, assim, porque se vê que realmente é necessário todo o trabalho, tudo que a gente, o passo a passo aqui, todo ele é necessário, a gente entende que é necessário, mas existe sim um sistema
falha na questão do tempo. Uhum. Né? E elas ficam muito, se vê assim o trabalho, a dedicação dessas pessoas que trabalham nas casas de acolhimento, né? O carinho, o amor que elas têm pelo trabalho, assim, se vê que são pessoas diferenciadas, Vocacionadas, vocacionadas, vocação que vocacionadas. Mas elas precisam que o judiciário, elas fazem a parte delas, e realmente a gente sabe que o judiciário é complicado. Tem como todas as áreas, mas no caso, lá onde a gente, não quero falar onde, mas né, vamos deixar, mas lá na cidade que a gente fez o processo, o juiz que entrou um juiz novo, uma juíza, não sei, e estava agilizando. Então, no caso de bebês, elas 3 meses é o máximo que o bebê vai ficar aqui, entende? Sim. Então, mas isso aí depende muito do lugar. Isso aí foi uma determinação dela que chegou, então parece que ali a coisa está mais ágil por conta disso. Uhum. Então, em determinados lugares já é diferente por conta. Então, não é. O pessoal que trabalha ali, que trabalha com as crianças, assim, ó, a gente tirou ele de lá, a menina a cuidadora que cuidava dele, ela ficou chorando. A gente fez as gurias com os olhos cheios de lágrima, tanto a assistente social como a psicóloga. Sim. Né? Então, tu vê que aquilo ali é um amor, é uma dedicação, e te faz, para mim, foi muito confortante, assim, porque meu filho foi amado, desde que veio para cá ele foi amado. Né? Então, ele já conhece o amor, o cuidado, né? Isso aí é fundamental pra gente, né? E, bom, o passo a passo, e aí frisando novamente que a gente vê a importância de todo o processo que a gente, todo esse procedimento a gente vê que é importante, né? Porque tu conhece muita coisa, tu aprende muita coisa durante o processo. Tu inicia com a vontade de adotar, né? Aí eu quero adotar um filho, então te dirige na vara da infância, da juventude, se na tua cidade tem, né? Se não tem, tem uma vara especializada que vai atender também a infância e juventude. Demonstra teu interesse em adotar. Eles vão te dar um questionário, assim, até meio constrangedor para ti que quer ter um filho, né? Eu quero ter um filho, tu tem que preencher ali. Mas depois a gente entende por que é importante. Então, dali tu vai dar sexo, a idade, qual é a idade, até quantos anos tu quer adotar e as doenças que tu aceita, da onde teu filho pode vir, se no Brasil todo, porque se quando ele chegar te ligarem, que nem nos ligaram num belo dia, depois de 6 anos, tá aqui, o bebê tá lá no Pará, por exemplo, né? Uhum. Então, tu já tem que dizer ali se tu vai buscar ele no Pará ou não. Então, Sim, tudo isso a gente entende o porquê que tem. Sim. Né? Tá, e aí tu vai preencher aquilo ali. Aí tu vai juntar certidão de nascimento, se tu for uma pessoa sozinha, solteira, se não for, ou casamento, se tu for casado, ou a declaração da união estável. RG, CPF, comprovante de renda e residência, o atestado de saúde físico e mental, que isso aí qualquer médico, até um teu médico vai fornecer para tu juntar isso aí. E as 2 certidões, a civil e a criminal. Negativas. Negativas, isso. Certidões negativas. Tu vai juntar tudo isso, né, com aquela fichinha que tu já preencheu, vai devolver lá. Eles vão avaliar essa documentação. Documentação tá tudo ok, aí tu vai passar para assistente social. Aí eu lembro que a assistente social nos chamou no fórum, no nosso caso foi assim. Ela nos chamou no fórum, daí ela vai conversar contigo, saber por que tu quer adotar, aí vai perguntar da família, se a família está de acordo ou não, quais são as tuas condições, enfim, não que a situação financeira interfira, não é essa. Seria um impeditivo. Isso não é impeditivo, mas eles querem saber. Então, bom, passado isso aí, eles fazem, importante que eles fazem primeiro com um, depois com outro, depois com os 2 juntos. No nosso caso, de casal, eles fazem separado e depois, depois eles fazem junto.
Aí passou pela assistente social, ela apresenta o laudo dela, tudo ok, vai para psicóloga. Na psicóloga, a mesma coisa. Vai um, depois vai o outro, tudo no mesmo dia, mas ela ouve um, depois ela ouve o outro, depois ela ouve os dois juntos. Aí ela apresenta o laudo também para o judiciário e aí vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público dá o parecer. Com base no parecer do Ministério Público em tudo ali, o juiz vai aí ou habilitar ou não essa pessoa ou esse casal, e aí vai dizer também, né, motivado, porque habilitou, porque não habilitou. Todo esse processo tem que levar 120 dias, não pode ultrapassar esse. E aí a importância, né, que a gente falou, a importância do advogado justamente por isso, né? Eu participo de grupos de apoio à adoção e existe muita. Ah, mas já faz tanto tempo. É tudo. A reclamação ali é realmente o tempo de uma. Às vezes, uma distância muito grande. Ah, já falei com a assistente social, mas ainda não fui para psicóloga, aquela coisa toda. Então, esse é o papel, né? Seria o papel do advogado aí no processo para que não As coisas fique. corram dentro do prazo e a contento, né? Sim. Bom, passou essa habilitação, tu vai para o cadastro do CNA. No cadastro, as pessoas têm minha posição na fila. Tem uma fila. A posição na fila ela não interfere muita coisa, né? Porque a minha posição é o 10º, por exemplo. Mas eu aceito crianças até 10 anos. Aí lá, o que está no primeiro lugar, ele quer um bebê, como foi o nosso caso. A gente queria um bebê de até 6 meses. Então, aí não, a posição na fila, as pessoas ficam muito presas. Minha posição na fila. Não, a posição na fila não interessa muita coisa. Você vai dar É. preferência se, digamos, as condições que vocês solicitaram sejam as mesmas. Daí quem está na frente Sim, teria preferência. condições iguais. Mas Não tem dificilmente como. tu vai conseguir a Sim. pessoa com todas as mesmas O condições. bebê tem pessoas que preferem menino, menina, né? No meu caso era indiferente o sexo, mas tem pessoas que então, daí não, é um menino, então vai pro próximo que queira, que aceite o menino também. Então é tudo irmãos, a mesma coisa. Você aceita grupo de irmãos ou não, né? Sendo que no caso dos irmãos, tu não escolhe a idade dos irmãos, tu vai escolher a idade daquele que tu vai adotar e se ele Sim, tem os irmãos um grupo, os irmãos é a idade que eles tiverem, Uhum. né? Daí tu fica lá no CNA e a cada 3 anos tu faz o curso também, que eu esqueci de mencionar, do curso preparatório que tu faz antes após a habilitação a gente fez. Após a habilitação tu faz o curso daí. Uhum. A cada 3 anos tu repete isso aqui. Todo o procedimento. Todo o procedimento. Tu vai Tudo na igual. assistente social, ela vai na tua casa, tu vai na psicóloga, tu faz o curso. A cada 3 anos ele se renova, né? Porque muita coisa Pode mudar? acontece. Sim, para ver se estão nas mesmas Acontece, né? condições, né? Ou próximo das condições que já tinha. Então, muita mudança. É um processo. A demora é até tu te habilitar, né? E dali tu fica o tempo que. Porque não é uma criança para um pai, para uma mãe, não. É o pai e a mãe para uma criança. Então a velocidade é à medida que as crianças vão. E é aquilo, né? Como tu falaste antes, a tentativa, né? A tentativa de colocar que ela retorne. Ontem mesmo a gente levou o Benjamin na família pediatra biológica. e ela falou que que até curioso, que ela tem uma amiga que adotou um menino de 5 anos e ele estava 5 anos desde a data que ela Não, parece ele que estava quase que 6 anos, então como quase tivesse feito a gestação. ela disse que foi o mesmo dia, inclusive, que ele nasceu o mesmo dia que ela deu entrada na documentação da adoção. Foi muito engraçado, ela falou. E ele ficou eles esperando e ele durante todo esse processo, volta, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E diz que agora ele tá super adaptado na família que está. Mas então,
Às E a vezes família com há, ele, né? e a família com ele. Mas às vezes há isso, porque se tem possibilidade, vai. Tem que ir na família também para ver se não tem uma avó que queira ficar, um tio. Então eles fazem toda essa busca na família para ver se tem possibilidade ou não, Uhum. né? Porque existe Sim, a essa tendência preferência. de manter na biológica. Então, é aquilo, a criança ou ela foi entregue voluntariamente, ou é alguma situação em que foi destituído. Uhum. Sim, realmente entenderam que não tem condições de manter a Não família tem biológica. condições de manter. É um processo que a maior é realmente a espera, né? Sim, Mas a gente tem que estar. Não tem como tu tá. Se tu ficar ansioso, imagina 6 anos. sim. Tu tem que estar Eu preparado acho para que é aquilo importante a ali. pessoa que está, digamos assim, com a certeza de adotar, ela está ciente. Primeiro que a adoção que é aquilo que ela quer, isso é óbvio, né? E que ela vai, e tudo isso que a Ana falou, ela vai passar. Ou seja, que bom que fosse o mundo é fácil. Que a pessoa, quero um filho, ele vai chegar rápido. Não, às vezes até pode abreviar esse caminho, mas a média, a realidade, digamos, aqui no Brasil, pelos dados, coisas que a gente se informou, a média é mais ou menos essa, é de até 5 anos para mais. Claro, tem os casos das adoções tardias, chamadas, né? Que aí facilita um pouco, porque são crianças que estão em casa de acolhimento, em lares assim, enfim. Mas mesmo assim é demorado. Então a pessoa tem que estar ciente que ela, primeiro, que é aquilo que ela quer, segundo, que a adoção é uma responsabilidade, né, para a vida toda, que as pessoas confundem muito que não é uma caridade. As pessoas, não, ao contrário, porque eu acho que a caridade quem faz é o filho para os pais, né? No momento que a gente tem o filho, a gente entende isso. Só que as pessoas acham que é uma caridade. Não é, é um filho. Sim, Da mesma forma que um filho biológico, com todas as responsabilidades, isso é importante a pessoa ter em mente, né? E saber essa parte legal, que ela vai, infelizmente não, porque na verdade tem que passar e ela vai passar por isso, mas no fim vale a pena, né? e daí quando eles te chamam, te ligam, te perguntam, né? Foi tu que recebeu a ligação? O que que Sim. elas falaram? Basicamente é bom que tá, esperam, você, ainda querem, sim. E na hora tu tem que dizer, né? Se E mantém o interesse. tá aqui esperando para você, como é que faz? Bom, e aí tu já tem que estar muito, porque é isso, dali tua vida Sim, muda, né? Por daí. mais que tu esteja esperando aquilo ali, Sim, daí tu é tem dias para uma te organizar e buscar, por isso que é importante atentar ali, eu vou poder buscar ele, né, lá no Acre, por exemplo. Claro, há digamos, toda uma tolerância. Não tem que sair Sim. correndo um dia, não. Quando é que pode Sim, vir tudo isso? mas Mas tu tem que te agilizar tu tem que agilizar e aí tu pega a criança. É que quando a criança ela é maior, tem o estágio de convivência de 6 meses. Mas quando a criança é maior, tu vai fazer no com a casa de acolhimento, né? Tu vai, elas têm toda uma dinâmica, né? Tu vai, fica 2 horas. Depois outro dia tu vai ficar mais tempo, depois tu tira para passear, depois tu fica um final de semana. E aí elas têm toda uma inserção aos poucos. No caso do bebê, pegar e levar para casa, não tem o que fazer, né? Sim. E então daí tu fica 6 meses aí nesse estágio aí de adaptação, enfim, né? Passado esses 6 meses Isso é o aí é que estágio de é convivência, né? Que eles chamam. Se não me estágio engano, de é 90 dias convivência, até. estágio de convivência. Acho que é 90 dias, né? Acho que era 90 dias. Mas tá, ok, vocês fizeram. E bom, então a gente fica e depois passado esse prazo aí, esse período, aí sim, aí é feito uma sentença de adoção e aí com essa sentença a gente vai no registro e altera daí o Se tem um mandado do juiz mandado do para juiz vai lá. ser averbado na certidão de nascimento da E criança. é importante isso, nesse mandado ele já, embora os cartórios já saibam, os tabeliões já sabem, né? Mas fica ali consignado que por óbvio, o sobrenome dos pais, os adotantes, vai ficar com os avós, tudo, e o pré-nome, o nome, digamos assim, os pais têm a liberdade de manter aquele nome do registro, ou na hora chegar ali e dizer, não, eu quero que é o nosso caso. Sim. Então tem Vocês essa. mudaram.
Mudamos, é. Mas não necessariamente pode. Sim. É de livre-arbítrio dos pais, né? É, Dos né? adotantes. Aí nesse, aquilo que a gente já falou, né, mas só para como tá no ponto aí da explicação, sai o mandado judicial, o juiz, né, deu a sentença, sai o mandado judicial para essa averbação na certidão de nascimento. Esse mandado fica arquivado no registro, né, Sim. de civil, mas se faz essas mudanças, a alteração na certidão de nascimento Sem nenhuma. para constar os pais, Os né, avós. e os avós, sem fazer essa observação que são adotivos ou não. Então, essa questão não consta na certidão de nascimento. Claro, né, como eu disse, o mandado fica arquivado lá, eles vão saber Sim, que houve fica no foi por uma processo. adoção. Mas não na certidão de nascimento, se a pessoa for tirar uma certidão de nascimento, É. não vai constar ali, vai dizer Digamos os que a pais. pessoa, que os pais adotantes, eles têm outro filho, a certidão vai ser filho biológico, Uhum, vai ser a mesma certidão, os dados, né, do filho biológico. Não há nenhuma distinção. Acho que é mais fácil para a pessoa entender, né? uhum, sim. Aí fica. Sim. Então, daí eu inclusive me coloco à disposição através dos canais aqui do escritório para sanar qualquer dúvida em relação ao processo, né? Alguém que esteja aí participando ou que queira, né? Queira falar alguma coisa específica, assim, pode me contatar. E é aquilo, né? Realmente o advogado nessas horas é importante para poder explicar, às vezes, para a pessoa que, não, isso aí tem um prazo, né? Tem que ser respeitado, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Ela quer logo. E, pô, tô aqui, né? Tem tanta criança em tese disponível para ser adotada, e por que que demora tanto e tal? E aí nessa questão o advogado vai atuar nesse sentido, não, é assim, né? Existe um rito, o rito é esse, esses prazos. E até para dizer, ó, não, ok, agora tu tem razão, agora passou do prazo que era. E por incrível que pareça, tem mais futuros adotantes do que crianças. Acontece que existe uma disparidade aí do que se busca e o que se tem, e também dessas situações específicas de cada criança, que cada criança tem uma situação específica, né? Sim, Então, isso aí também dificulta bastante. Mas o processo, a gente sabe que é necessário. Inclusive, durante os cursos, assim, esses cursos são tão válidos, né? Porque a gente vê, poxa, às vezes os pais biológicos também poderia ter. poderiam passar por isso aí para ver, saber se realmente tem condições, ou é para eles, né? Porque isso faz a gente refletir muito. E porque a gente fez, eu lembro numa consulta com uma das psicólogas, assim, que ela demonstrou preocupação com a nossa idade, né? Eu lembro. E até eu acho que tu meio saiu meio sim por causa dessa questão, essa abordagem, mas a gente vê que é realmente, porque vê, a gente passou 6 anos esperando. Uhum, Imagina se a sim, gente. E aí, há pouco tempo atrás, ainda tinha falado, né? Ah, se tivesse chegado mais pra frente, será que a gente ia dar? Porque é um bebê, né? sim, claro. Então é tudo aquilo, a gente vê que tudo tem sentido e tem um porquê. É que, claro, quem tá ali, eu entendo esse lado de quem tá na fila esperando também. Sim, Mas tu compreende que nem quando ela me disse, a gente chegava na cidade para buscá-lo no final de semana. E aí, final de semana não abria o lar, daí ela me disse, não, a gente precisa, né, organizar as coisas e final de semana a gente não abre. sim. Então eu entendo, ela me disse, eu entendo a tua ansiedade, né? E eu disse, não, eu entendo também a questão de vocês, mas então é aquilo, tem que ter, porque tem uma estrutura que se movimenta. Sim, tem todo um rito, né? Um Né? procedimento que tem que ser observado. Né, e é aquilo, eu concordo com o rito, né? Tu olhando ali, tu vê que tem um porquê das coisas, né? Às vezes só aquela questão talvez a crítica seja no que talvez pudesse ser um pouco mais ágil algumas coisas, né? Não que, digamos assim, Sim. não que tu precisasse tirar alguma coisa do procedimento, mas que talvez em algum ponto ou outro o procedimento pudesse, ainda que existindo, ser mais rápido, né? Mas, ok, né? O importante é que É, se consiga, né? é Fazer. porque a gente
vivenciando esse processo. A gente tem uma noção, até pela profissão dos ritos, mas a gente vivenciando isso aí em loco, no caso concreto, a gente vê que, na verdade, todo esse procedimento, a grande preocupação é que minimize ao máximo os riscos dessa criança ter um problema. Então, tem toda uma questão legal, é feito toda uma coisa, se os pais não têm questão criminal, questão psiquiátrica, enfim, questão social, toda uma questão que pode haver problema? Pode, mas a tendência é que não haja, porque é feito todo um filtro, né? Na verdade, eles, como eu digo, esmiuçam toda a tua vida, né? Ali para ti, os pais, Sim, né? tu tem Tu que expõe abrir. a tua vida toda ali, então aí que a gente entende esse cuidado, né? Eu lembro a primeira pergunta que a assistente social me fez, que ela me perguntou na entrevista solo, ela olhou para mim e disse: por que tu resolveu adotar? O que tu procura na adoção? Daí eu disse: um filho. Então ali é muito, elas vão no ponto, assim, porque ali tu, dependendo do que for o que tu espera daquilo ali, né? Então é importante todo o processo, tanto a psicóloga quanto a E assistente é importante as social. pessoas saberem que querem, que têm esse desejo de adotar, e estarem preparados, que Sim, tudo vai ter passar. toda Não, uma investigação, né? Não, e passar por isso. vai chegar o momento, Vai. vai chegar. Todo mundo, até antes de nós também tinha uma que adotou também a menina com 7 anos de espera. Então tu espera realmente, claro Sim. que as crianças maiores a adoção é mais rápida, até porque a convivência ali tem que ser mais cautelosa, porque também a criança cresce, ela já está com uma certa idade, e, e façam os cursos, participem dos grupos. Eu acho que a participação nos grupos ela alivia a ansiedade, porque tu compartilha com alguém. Tem vários grupos. Eu aqui conheço o Elo, Eu que ia eu te faço dizer que tu parte, falasse aí, né? que aqui em Eu Porto Alegre. participo ali das. No fim, tu se dispôs, né? E eu acabei falando do advogado, mas a tua disponibilidade, quando tu falou, não era como advogada, e sim como uma pessoa que Como uma passou por pessoa isso, que né? Para passou por isso, trocar essa experiência. como advogado também, mas enfim, como uma pessoa que passou, né, por isso aí, para sanar dúvidas, enfim, do Uhum. procedimento. O que a assistente social pergunta? O que a psicóloga pergunta? Essas coisas que as pessoas, né, que Sim. no grupo a gente conversa, por isso que é importante procurar um grupo de apoio. Mas a gente adianta, tu pergunta tudo, tudo e mais um pouco. Ela pergunta tudo, mas também não é aquilo, sabe? Não. É que a gente cria uma coisa, e tal coisa importa e tal. Claro, tu vai falar a verdade, tu vai ali demonstrar o que realmente tu pretende com aquilo que tu busca, enfim. Mas nada que seja uma coisa. Desde que a pessoa esteja 100% que é aquilo que ela quer, não vai ter problema nenhum. Sim. Ela vai enfrentar qualquer coisa. Sim. Legal, ou enfim. Sim. Eu acho que é isso aí. Bom, acho que era isso, né? E aí, para finalizar, reforçando sempre, né, que a gente está à disposição, né, para quem quiser fazer comentários ou pedir algum assunto que seja abordado aqui, que a gente não tenha abordado, ou de repente se aprofundar em algum aspecto de algum assunto que a gente já tratou, mas que a pessoa entenda que seja interessante dar uma aprofundada a mais. É claro que, só para deixar claro, né, o nosso intuito aqui não é esmiuçar todo um assunto, né? O intuito da gente é passar as noções gerais sobre certos assuntos para a pessoa que não tem o conhecimento jurídico entender como funciona, né? E às vezes até se acalma, por exemplo, numa adoção, sabendo que tem um rito, que tem que seguir esse rito, né? A pessoa entendendo isso, né, consiga se acalmar, assim, ou lidar melhor com essa ansiedade, né, de querer resolver. Mas é isso, estamos aí à disposição. Isso aí.